Estamos de volta com o podcast Papo Solto, o bom papo sobre o mercado de eventos. Continuamos aqui com o meu amigo Júlio Dias, tratando deste mercado vasto e grande das celebrações, mas agora entrando num ponto mais educacional, indo para o mercado literário. Você sabe que o primeiro episódio foi com o Rodrigo do Carmo e a gente trouxe um pouco sobre o mercado literário, o mercado literário do nosso mercado de eventos, né? E eu tenho, assim, certeza absoluta que falar do Júlio Dias é fundamental para essa ferramenta importante que é colocar as nossas ideias, a nossa forma de experiência que a gente tem no mercado em livros. Tive o prazer de escrever um livro com você, que está aqui, o Celebração de Casamento, um projeto incrível da Elizabeth, que culminou aí num livro que é realmente o entendimento do celebrante social, né, do que ele é, no seu perfil profissional, na sua emoção, na sua legalidade, né, com a questão de leis, e também no formato de celebração. Mas o Júlio em si já escreveu muita coisa. Aqui temos alguns exemplos, né Júlio? Sim, quando foi 2014, eu percebi que eu tinha um material guardado em formato de apostilas, de coisas que eu tinha feito em palestras, estudos. Eu falei, isso aqui já tem um livro que eu preciso organizar, mas como que faz? Aí eu fui procurar, não sabia nada sobre como lançar um livro, e aí fui atrás, achei uma editora, achei gráfica, fui aprendendo aqui e ali, e lancei meu primeiro livro, que é Dinheiro Não Aceita Desaforo. Então já tinha material guardado, tinha já feito um estudo sobre finanças, e organizei e virou um livro. Mesma coisa sobre o amor em delícias e depois educação de pais. Você educa os pais para que os pais possam educar os filhos. Então eram ensinamentos voltados para a família. E lancei esses 3 livros, 2014 e 2015. Aí quando já tínhamos a Escola Brasileira de Celebrantes, falou, mesmo caminho. Né? Nós já tínhamos ele em formato apostilado para os cursos que nós dávamos, então fizemos o mesmo processo, transformamos em livros e fomos aprendendo, né? junto com os próprios lançamentos. Aí veio uma coisa assim que foi um divisor de águas, que você falou, né, do livro Celebração de Casamentos, que é pioneiro no Brasil, é o primeiro livro no gênero escrito especificamente sobre esse tema. Você participou, eu como coautor, a Beth, né? E o Rodrigo do Carmo. E foi maravilhosa a experiência. Aí eu aprendi mais ainda sobre o mercado literário, porque a Elizabeth, que é a idealizadora, é uma craque nisso. Ela sabe bem mesmo. Nos ensinou muito, aprendi bastante. Obrigado, Beth, por todos os ensinamentos, viu? Foi precioso. E aí veio então o Celebrar é Preciso, volume 1, que fala sobre casamento. Celebrar é Preciso 2, fala sobre debutante. O 3, que fala sobre 11 cerimônias, bodas, renovação de votos, cerimônia de noivado, que está em desuso, mas é linda, enfim, e algumas outras. E o Celebrar é Preciso 4, que sai agora, novembro, junto com o curso. Nós vamos ter o curso cerimonial fúnebre, aí fecha. E qual é a nossa ideia, Anderson? É que o celebrante seja completo. Sim. Tá? Você vai ter que estar preparado para fazer com excelência qualquer tipo de cerimônia, qualquer tipo de cerimonial. Depois, aí é onde eu entro incentivando as pessoas a escreverem e lançarem. Cerimonial do governo, como corporativo e público. Eu não tenho conhecimento para fazer algo nesse sentido. Mas sei que tem gente que está ouvindo que tem. Faça. Por quê? Porque é mais material para o nosso mercado. Mas faça nessa linguagem atual, nova, com esses conceitos que nós temos aprendido, né? Que tem algumas coisas assim meio arcaicas que você não usa na prática. Quando a gente fala do mercado corporativo e público, no quesito cerimonial, a gente tem que entender que o cerimonial público ele tem um formato, né, de trabalhar muito as prerrogativas, o mérito e os egos, né? E essa é uma arte extremamente milenar, então ela tem uma tradição muito mais longa no quesito de protocolo, de precedência. E de fato, né, essa questão estética, essa questão crítica, essa questão emocional, ela fica um pouco distante do mercado, principalmente do governamental, né? Então, a gente precisa humanizar isso e, de fato, essa linguagem nova para livros com a atualidade do cerimonial
como alguns decretos, né, que tiraram o excelentíssimo, o digníssimo e trouxeram o senhor e senhora para facilitar ainda mais o cerimonial público e o corporativo. Eu acho que a gente está no caminho. Na sequência veio profissão versus missão, também quem fala dessa parte de não ter apenas como uma profissão, mas algo realmente aliar, que vai além. Aliar, né, os dois, o humano, a missão, o profissional. Então, aliar. Diante de um mercado gigantesco como o que nós participamos, o que é isso aqui? É pouco. É pouco. Muito pouco, né? É bom, mas pode ter mais. Pode. Com qualidade, com experiências. Então, esse é o nosso incentivo, né? Que haja mais literaturas. Isso aqui puxou, isso aqui é um livro histórico. Né? A gente tem que agradecer a Deus, hein, Anderson? Sim, por ter participado. Porque a pessoa vai consultar algo sobre o tema, ela vai necessariamente ter que passar por aqui, porque ele contém dados históricos do início, de como começou, dos posicionamentos. E ainda acho pouco, né? São 100, 120 páginas. E ainda é muito pouco do que se pode ainda. Dá para fazer muito mais. Dá para fazer mais. Então nós incentivamos. Se alguém precisar de ajuda, nos procure. Nós temos a Fibropan, que é uma editora especializada em novos autores. Então nós damos o passo a passo, ou seja, nós gostamos de compartilhar aquilo que nós aprendemos na jornada, a gente vai compartilhar com quem quer também, e tem isso no coração. Eu sei que tem pessoas que têm materiais prontos para serem lançados. Maravilha. É questão de fazer tua parte editorial, enfim. O celebrar é preciso é uma frase que você trouxe e pegou, né? Virou livro. Virou livro. Sim. Uma vez sem querer eu estava fazendo uma cerimônia, muitos anos atrás, não lembro onde. E aí eu falei, celebrar é preciso. Navegar é preciso. Não, celebrar é preciso. Navegar não. O que eu tenho que ver com navegar? Tá errado isso aí, vou corrigir. Não sou marinheiro. Brincando, Não, celebrar é preciso. E coloquei lá, fiz uma postagem, eu tô no lugar tal, fazer o casamento tal, celebrar é preciso. Aí depois eu parei e falei, isso aqui acho que é legal, hein? Aí coloquei em outro, então foi acontecendo, aí pegou. Aí virou realmente uma marca. Que legal. Nome de livro, enfim, registro. Isso é muito bom. Aliás, é a pergunta que eu ia te fazer. Tudo que você tem aqui, você registrou. Sim. Isso é fundamental, né? Sim. Fundamental. Por exemplo, eu tenho um texto. Antes de eu colocar na internet, eu faço a junção e faço o registro na Biblioteca Nacional, que é um acervo que tem o cuidado de guardar justamente isso. A autoria, esse texto é seu. Se alguém lá na frente vier, não, mas isso aqui, não. O livro tem aqui, o ISBN, que é o registro do livro, tem a ficha catalográfica, ou seja, ele tem toda uma identidade, né? Isso é guardado aqui no Brasil pela Câmara Brasileira do Livro agora. Então eu gosto de registrar tudo e recomendo que registrem, tá? Então tem pessoas que têm textos lindos. As pessoas podem usar? Até podem, mas citem o autor, a fonte, que é justo. E dependendo de como forem usar, elas têm que pedir autorização. É simples, né? Você lê aqui assim o quê? Essa obra não pode ser... Aqui, direitos reservados, protegidos, nenhuma parte dessa edição pode ser utilizada ou reproduzida em qualquer lugar, qualquer meio, sem autorização. Todos os livros têm isso. É justo, não é? É justíssimo. Então, é uma das coisas que a gente também já tivemos lives e pautas sobre isso. A gente discute bastante, né? Que é essa coisa do nosso mercado ser livre, ser aberto à profissão, à atividade, né? O celebrante social ele é uma atividade profissional, ainda não é uma profissão, não é nem reconhecida ainda pelo Ministério do Trabalho, ela foi. E é um passo que a gente está tentando galgar. E aí, por ter essa liberdade, por ter livre acesso de vender na internet, de vender de indicações, por exemplo, a pessoa gosta de você, te indica, você faz celebração, faço, então te indico. E às vezes, por exemplo, não se faz nem contrato, né? Conversa só no boca a boca. Então, essa é uma das dificuldades que nós, como coletivo, tentamos, volto a repetir, nunca é domesticar, mas é alertar, olha, toma cuidado, o Júlio já falou sobre a questão dos cursos, quando você for fazer um curso, seja para celebrante, seja para mestre de cerimônia, seja para cerimonialista, veja quem é o professor, analise a sua história, a sua trajetória, a grade curricular, né?
a internet ela é aberta, livre, tem de tudo. Eu esses dias paguei um curso de R$100, um curso de celebrante, que eu clicava lá, vídeo educacional. Clicava lá, era o vídeo de um colega meu. E aí eu falei, mas peraí. Pior é se fosse o seu vídeo. Não era o meu, ainda não era o meu, mas tinha de outros colegas. E aí eu... Será que eles sabem que estão ali? Aí que tá, fui ligar pra pessoa, você tá sabendo? Não tô sabendo. Tá Pois certo o isso? teu vídeo tá lá. Ele tá vendendo, ele tá Tá ganhando. ganhando em cima de outras pessoas. E as pessoas nem sabia disso. Então, esse cuidado é muito importante quando se fala do nosso mercado. E a gente sempre tem conversado também com os nossos colegas que são fornecedores do mercado, né? Para tirar essa invisibilidade do celebrante social, mas também tirar essa mancha do nosso mercado de eventos. A gente precisa fazer com que o nosso mercado seja cada vez mais profissional. Ele é bom? É bom, Sim. mas pode melhorar. Nós temos uma coisa bem positiva, uma união bacana. Isso. Temos divergências? Sim. Sim. Às vezes brigamos? Também. Às vezes sai umas briguinhas ali no grupo. Mas eu acho que faz parte do processo, são divergências normais, naturais, elas sempre vão existir, tá tudo certo. Mas a gente tem uma união legal. Isso é importante, né? Né? E isso daí nos favorece, e eu acho que é trabalhar isso para conquistarmos coisas maiores, né, dentro dessa profissão. Vamos entrar nesse tema, Júlio, já que falamos de que o grupo a gente discute algumas vezes, e eu acho que uma das maiores discussões é referente à questão do efeito civil. Você disse que quando começou já de forma profissional fazendo as suas celebrações, você falou assim, já faço com efeito civil. Inclusive levou o cartão lá na Rua das Noivas, falando, olha, já faço com efeito civil. Esse processo, ele vem da lei de registro civil. Sim. Simples. Sim. Eu fazia a cerimônia antes de ser profissional, e uma pessoa me falou, você sabia que você pode fazer o civil? Eu falei, não. Como assim? Aí ele me explicou, falou, ele não sabia explicar direito, mas falou, mas eu soube, como você é ministro numa comunidade, você pode. Aí eu fui ao cartório. Aí eu ia perguntando pra moça, né, e falava, isso, ela falava, meio rosnava, mas falava, isso, eu fiquei meio chato lá, não, mas me fala. Aí ela me deu um modelo, aí eu fui pra casa, estudei, peguei o Código Civil, falei, olha, tá aqui, pode mesmo, né? Não, vou fazer. Aí tinha um casamento que eu ia fazer, inclusive de amigos. Eu falei, posso fazer o civil de vocês? Pode. Então, não tinha, a orientação que eu tinha era a orientação do cartório, do Código Civil, fui lendo tudo que pedia lá, coloquei aqui. Para mim, o complicado é você entender os mecanismos. Sim. Mas o fazer em si, nunca tive problema quanto a isso. Então eu já fazia o civil. Quando eu me profissionalizei, a minha primeira propaganda, Júlio Dias, celebrante de casamentos com efeito civil. Por quê, Anderson? Porque eu entendo que é uma praticidade para os noivos. Sim, é um conforto mesmo. Nossa, vou casar sábado à tarde, 15 horas, 16 horas, não importa. Eu vou ter que ir no cartório de manhã. Pra quê, se eu posso fazer? Eu vou na sexta, tem casais que gostam de manter a mesma data na certidão. Se eu casar num cartório na sexta, vai sair a data da sexta. Minha celebração social no sábado, ó, já tá diferente. Então eu acho de uma comodidade pro casal, então eu sempre ofereci. E quase 100% dos casamentos que eu faço é com efeito civil. Simples. Explico o que é, que vai estar amparado por uma organização religiosa, o porquê eu posso fazer, deixo isso muito claro. O casal fala, não tem nenhum problema. E se ele tiver algum problema, não é, em relação à questão religiosa ou da organização que vai amparar, eu oriento a casar então no cartório, o que já aconteceu em algumas situações, por questões assim específicas, pontuais. Pronto. Então, o que eu acho, quando eu vou no cartório, e no começo era mais difícil, agora nem tanto, porque os cartórios já... Agora já meio que aceitaram, né? Meio que aceitaram. Na verdade, eles deveriam aceitar, eles têm que cumprir a lei. Meio que aceitar é complicado, né? Tem que cumprir a lei, tem ponto. Que cumprir a lei. Mas alguns nem sabiam que existia a lei. Não é? Então, e queriam ver uma outra coisa, eu falava, olha, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão complicando a receita de fazer arroz. Fazer arroz é simples. O cara quer complicar a receita. Eu conheço um monte de celebrante, mesma coisa. Meu negócio é simples. Não quer fazer, não faz, pronto. Mas quer fazer, é simples, faz, pronto, acabou. Na minha ideia. E a verdade é uma só, né? Ou o casal casa no cartório, ou casa através de uma instituição religiosa, através de um ministro de ritos. Pronto, deixa claro para eles. E desde a minha primeira propaganda, com efeito civil. Porque eu acho isso bacana, porque eu tenho essa
autoridade, Uhum. não é? E as pessoas que legitimamente têm autoridade podem e devem usar. Devem e podem. Uhum. É delas. Ela foi legitimamente nomeada. Ela participa de uma organização que existe de fato, porque aí tem um outro problema. Tem organizações que elas só existem no papel para fazer o civil. Não, minha organização não existe para isso. Ela existe com uma outra finalidade. Ela existe para levar a palavra de Deus, para pregação do evangelho. E, entre outras coisas, a lei lhe permite fazer o efeito civil. Acabou. Para mim é assim. E como docente, você pode também indicar alguns colegas que você tem confiança para essa execução. Sim, Nos na cursos verdade, que você oferece. eu não uso nem o termo indicação. Eu uso o termo Nomeação. E o que é importante para a gente? Porque cada organização tem sua forma de nomear, de fazer. Uhum. Aí é com cada uma. No nosso caso, o que nós pedimos, né? Deixamos claro, tentamos que ele entenda, é que ele também será um abençoador Sim. de casais, de famílias e de gerações. Entra dentro do propósito, da missão, né? Do mesmo propósito. Ele vai levar isso. Você vai estar sendo ali um agente, um canal, que suas palavras não sejam vazias. Suas palavras têm um sentido, propósito, né? Acalentem o coração, mudem vidas, façam as pessoas reagirem. Não sei se já aconteceu com você, você está celebrando, alguém do lado ali, o que está falando, né? Meio que... Ao final da celebração, né? Sempre vem alguém, puxa, eu queria te agradecer, Sim. as palavras tocaram, foi muito importante, isso acontece com bastante frequência. De refletir sobre aquilo que você falou. A minha filha Pamela é juíza de paz e também celebrante, Sim. né? Para quem não sabe. E ela estava fazendo uma cerimônia e estava sendo gravado e o microfone estava do lado dos padrinhos. E depois ouvindo, né? Porque vai pegar a imagem. Enquanto ela estava fazendo a celebração, eles conversando, tá vendo? Olha aí como tem que ser. Né? Eles conversando entre eles. Refletindo sobre o que estava acontecendo. Não é precioso isso? Então nós deixamos isso claro para quem é ministro com a gente. Tenha isso, busque isso, que o teu coração leve isso. E aí ele é formalmente nomeado. Sim. Entendeu? Ele recebe um termo de nomeação e uma credencial com esse propósito. Qual é o papel dele dentro da nossa organização? Esse. Alguém fala, é pouco? Não. Se isso é pouco, não é? E para fazer outras funções. Para fazer outras funções, ele tem que ter a devida autorização. Sim. Mas para essa finalidade, ele está habilitado e nomeado. Eu não vejo onde está a complicação. Entendeu? Eu também acho simples, porque a lei também, ela bem compreendida ali, ela é simples de ser executada. Algumas pessoas dificultam por várias questões que a gente acabou de... Algumas a gente citou aqui. A gente encontra barreiras, tá? Sim, como eu te falei, em vários cartórios que desconhecem a lei. Porque não sei se não estavam acostumados ou não estudaram. Eu já fui em cartórios que tinha que fazer uma correção no termo, fiz um adendo. Só para dar um exemplo, a atendente falou, eu trabalho aqui há 25 anos e nunca vi isso. Eu falei, pois é, mas está no Código Civil, sua chefe está aí. Falou, não, ela saiu para almoçar, depois você pergunta para ela, tá? Ela falou, eu vou perguntar, mas vou chamar o senhor de volta. Falei, tá bom. E não chamou. Não, foi embora, eu tava no caminho, tocou o telefone, era a chefe. Falou, não, tá tudo certo aqui, tá? Não precisou ir lá de volta. Então ela tava 25 anos lá e não sabia de uma coisa muito básica. E agora houve, né, recentemente, há uns 2 meses atrás, houve uma mudança novamente na lei de registro civil que facilitou um pouco mais, né, Júlio? Sim, antes tinha que fazer a inscrição com 30 dias, agora pode ser com 5. Não mudou muito, mas essas mudanças trazem uma certa facilidade, principalmente para os casais. Para os casais. Fica muito mais fácil. A gente não mudou muito, não. É basicamente o mesmo que a gente já fazia, né? Tem também mas foi legal. Tem a jogada também agora do e-notariado, né? Que a pessoa pode fazer a sua firma reconhecida digital para facilitar. Por enquanto está um parto ainda. Tá. Porque tem muita coisa para rolar. Os cartórios ainda não se adaptaram. Mas acho que vai chegar lá. O grande problema dos cartórios é esse, né? Os cartórios não se conversam, né? Não sei o que acontece. Não é nacional, né? É uma certa dificuldade em mudanças, né? Então, mas vai chegar lá. Já ajuda também. Vai ajudar. Vamos falar agora da atividade celebrante social. Em 2016, foi quando eu conheci o Júlio Dias, lá no encontro do Novo Cerimonial, onde lá, de forma coletiva, surgiu a nomenclatura, assim como o Celebrar é Preciso, que ganhou
o mercado, o celebrante social surgiu lá em 2016, no encontro do novo cerimonial, e ganhou o mercado. Ganhou o Brasil. E é muito maluco porque tem gente que usa o celebrante social e nem sabe de onde que surgiu, mas sabe o que é a atividade, o celebrante social. Ele está aqui no livro, né, Celebração de Casamento, e você tem grande parte nisso, porque foi um dos organizadores daquele encontro. Já tinha tido de 2015 eu não fui. Eu nem lembro se eu fui convidado, acho que eu não fui convidado. Não. Tô vendo. O que é um erro, você sabe. Né? Sim, a gente comete muitos erros, somos humanos. Não, mas em 2016 eu estava lá, onde a gente acabou estreitando mais, né, as nossas conversas, e foi muito bom aquele encontro, porque ficaram ali duas coisas bem importantes de tudo que foi tratado. A primeira é a nomenclatura, é o nome, celebrante social, não havia. Não. Somos chamados de juízes, de pastor, de padre, cerimonialista, mestre de cerimônias. Tudo. Então surgiu o celebrante social, que ainda hoje é mais conhecido, mas a gente ainda está batalhando para que todos conheçam esse nome, né? Então isso ficou definido ali. E a segunda coisa importante que também ficou definida é o quanto cobrar. Essas duas coisas foram alinhadas ali e foi sugerido um mínimo. E até onde a gente entende, grande parte dos celebrantes, todos não, obviamente não, mas grande parte dos celebrantes usaram esse mínimo como padrão do que cobrar. Então, a questão do nome foi maravilhoso ali, né? Porque foi um divisor de águas. E desde aquela época a gente sempre entendeu que o celebrante social ele ia trabalhar com acontecimentos humanos, cerimônias que mexem com os acontecimentos humanos, que é um propósito teu de levar isso. E desse livro número 4, Celebrar é Preciso 4, você está falando de outras cerimônias, de outras formas de celebrar. Tem um aqui também, qual que é? Não, esse é o 3, ele fala dessas cerimônias. O 4 vai falar do fúnebre. 11, é isso, 11 cerimônias. Então esse aqui é o 3, né? Que tem aqui um ramo de trabalho, um ramo de atuação para o celebrante social, né? Ele não precisa vender só cerimônias de casamento, ele pode vender todas as abre um leque, são nichos de mercado. Casamento é o carro-chefe, né? Porque o volume de procura é maior. Mas é natural que a pessoa vai falar assim, faz minha festa de debutante, faz, né? E aí tem uma história dentro disso. Todas essas cerimônias, elas não surgiram com o profissional Júlio Dias dos eventos. Elas eram feitas antes. Todas elas, em algum momento, elas eram feitas enquanto ministro. Então não tinha aquele compromisso com o dinheiro, com o contrato, com o cliente. Não, era algo mesmo do coração. E uma percepção que eu tive, eu acho que foi, não lembro se foi em 2002, mas foi bem lá atrás, o quanto a cerimônia marca, o quanto ela é importante para o coração. Você fala assim, lembra de uma cerimônia que aconteceu na sua vida? Pode ser qualquer uma. Pode ser cerimônia de casamento, de batismo, da faculdade. Você lembra da cor da roupa, lembra das pessoas, você lembra com detalhes. Olha como marca. Não é? Faz o teste. Pega alguém que está junto há 20 anos e fala, vocês são casados? Ele fala, não, a gente é junto. Fala, claro que você é casado. Se você separar agora, tem direito a tudo, não tem? Fala, não, a gente é junto. Ele só aceita que é casado quando ele ouvir assim. Eu os declaro marido e mulher. Fala, olha o que a cerimônia faz. Ela traz uma marcação na sua vida. Então, isso eu tinha no coração. E nós fazemos muitas cerimônias, para quase tudo. Quando a criança está na barriga, quando a criança nasce, quando ela faz 6 anos, quando um menino faz 12 anos, tudo a gente faz cerimônias. Porque ela traz um peso bom. Uma passagem, né? Registra E pode ver que são em momentos de passagens da vida do ser humano, quando vem a inculcação. Nossa, mas não, lá na cerimônia marcou isso na sua vida. Quando eu faço uma debutante, o pai fala, filha, você é uma mulher. E quando eu digo isso, só estou reforçando aquilo que Deus planejou a seu respeito. Eu deixei de ser menina, eu sou uma mulher. Para o menino é a mesma coisa. Entendeu? Eu sou um homem. Tem gente que não sabe sobre a sua identidade. Se ele tivesse tido uma cerimônia, ele saberia no coração dele. Entende que vai além? Vai muito além. Porque é abençoador? Porque é de gerações? Porque isso passa, isso marca o ser humano, o coração, independente da fé que ele tenha. E veja só, né? Nos últimos meses,
vários colegas, eu inclusive, o Júlio inclusive, recebeu convite para fazer cerimônia fúnebre. Sim. E é um nicho de mercado que abre-se para uma nova formatação do trabalho do próprio celebrante social. Perfeito, né? Me ligaram. Júlio, sou assessora, estou aqui num cemitério, tem 2 unidades e eles precisam de uma cerimônia. Você vem? Quanto você cobra? Passei o preço, eles aceitaram, o preço normal que a gente cobra dos nossos trabalhos, preço bom, que a gente ia receber. Eu me surpreendi quando eu cheguei lá, era para ir no Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia de Finados. Quando eu fui no Dia das Mães e me deparei com 600 pessoas lá, gente, pensa num evento para 600 pessoas. Hoje um casamento grande tem quanto? 150? 200, 250 no máximo, talvez. E já Só se for para Minas. Lá em Minas o negócio pega fogo lá. Então, e já é gigante. Não tem mais isso. Geralmente 600 pessoas. O cemitério investiu numa banda, no mestre cerimônias, assessoria, fez um toldo, uma tenda para abrigar as pessoas. Promoveu um evento. Um evento. Trouxe um padre para fazer um ato ecumênico. Uma mulher que falou como ela superou a perda que ela teve. Contar uma experiência própria. É uma cerimônia assim de acolher as pessoas. Né? Eu fiquei encantado nesse sentido com a ideia deles. Claro, eles querem vender lá, mas foi muito bom que eles fizeram. Sim. Porque independente deles fazerem isso ou não, as pessoas vão. E aí eu fui o mestre cerimônias naquele evento, mas também olhando o cerimonial fúnebre, como você tendo a oportunidade de prestar uma homenagem àquela pessoa que está partindo e levar uma palavra de conforto para o coração dos familiares. Você está sendo um instrumento. E eu faço com o mesmo coração que eu faço uma celebração de casamento, que eu sei que é um momento importante, né? Para a família que vai ter que superar aquilo e para quem partiu também, né? Tem tudo isso. Então a gente lançou o curso e vai sair o livro agora falando sobre essa área especificamente, que é uma área que, enfim, que todos nós vamos passar. O curso, de forma consciente ou de forma de coincidência, você colocou para o dia 2 de novembro? Foi só uma coincidência. É o que eu queria fazer no feriado. E tinha 12 de outubro, que é um feriado, mas estava muito próximo. Então vamos fazer dia 2 de novembro, mas deu certo, né? Que é dia de finados. E vai ser no dia 2 um ensinamento sobre o que é legal, o que não é, o que pode, o que não pode, sobre o defunto bom e o defunto ruim. Porque tem o defunto ruim. Com o defunto ruim, como é que você vai contar a história dele? Não dá, né? Não dá. Aí tem uma estratégia, entendeu? Que a gente vai compartilhar lá no curso também. Vamos falar sobre essa verdade, né? Então, eu acho que é mais um nicho de mercado a ser explorado, mas independente disso, de você ganhar um dinheiro, de você estar trabalhando, eu acho que é a oportunidade de você ser um instrumento naquele momento. Muito bem. Para a gente conseguir esses livros aqui, www.grandesdias.com.br. Grandesdias.com.br. Vai lá, que você já clica lá, já pede 1, 2... tem valores diferenciados quando pede o conjuntinho. Manda para o Brasil todo? O Brasil todo. Vai sair o cerimonial fúnebre agora, acho que até dia 2 todo o processo gráfico já terminou e quem vai no curso já ganha o livro, mas vai poder comprar também depois. E vai sair um outro livro ainda esse ano, mas não posso revelar ainda depois por contrato. Você conta pra Mas gente. vai ser muito legal. Vai ser legal. Vai ser bom. Para também conhecer um pouco mais sobre esse mundo de celebrações, de repente a pessoa quer se tornar celebrante, quer conhecer um pouco mais, os cursos também estão no site. Mesmo site, grandesdias.com.br. Temos 2 turmas agendadas. Estou com São Paulo agora, 24 de outubro, e Uberlândia, Minas Gerais, dia 31 de outubro. Vamos estar lá em Uberlândia, pessoal de Minas aí. Vamos estar junto lá, vai ser bem bacana. Bora lá. Eu e o Júlio, a gente sempre está inventando. A gente também vai levar algumas ideias para outros estados aí. Aguardem que logo a gente vai apresentar. Nos aguardem. Estamos sempre pautando coisas novas. Sim, verdade. Ideias novas. Para conhecer o trabalho do Júlio, no Instagram, @JúlioDiasCerimônias, sem os acentos, né? Sem os cedilhas. Sim. Júlio Dias Cerimônias, lá no Instagram. Só tenho que te agradecer, Júlio. Obrigado. Agradeço, né? Feliz. Obrigado mesmo. E já acabou de novo? Acabou. O tempo passa rápido. Para fechar, acho que é a sua mensagem. Olha naquela câmera lá.
e manda a sua mensagem, que é sempre bom ouvir o Júlio Dias palestrando, deixando uma mensagem de motivação. Não, o que eu falo aqui é o que eu falo para os noivos. Tem uma coisa que eu sempre vou levar na cerimônia de vocês, o meu coração. Ele vai estar lá, né? Não dá para ligar no piloto automático. E para finalizar, celebrar é preciso. Muito bem, grande Júlio Dias. Uma lembrança para você colocar lá na sua casa, que as coisas boas se multipliquem. Eu sei que na tua vida Deus tem te honrado. Maravilha. Ó, mas é uma lembrança simples para sempre lembrar desse momento aqui do podcast. Vou levar esse aqui também, ó. Obrigado, Anderson. Deus abençoe. Eu que agradeço. Você, viu? Obrigado mesmo. A gente está encerrando o 21º episódio, logo a gente está de volta, viu? Mas antes, como eu estou virando influencer digital, eu tenho que dizer, lá no canal do YouTube é importante que você aperte lá o sininho para receber as notificações dos novos episódios. Agradeço as pessoas que estão nos seguindo lá no canal do YouTube. No Spotify é o mesmo processo, né? Segue a gente lá no Spotify, mas também pode deixar o coraçãozinho agora. E o mais legal são os comentários que a gente tem recebido. Sempre aparece um comentário novo, quero agradecer de verdade as pessoas que estão comentando lá. E também no Deezer, a possibilidade de você seguir a gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.